Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um programa mental para variar. Eu gosto muito, né? Tudo que é bom para a gente se conhecer, para a gente se melhorar, para a gente se curar, faz parte da programação do Vida Inteligente. E hoje nós vamos falar sobre um transtorno que, de acordo com as minhas pesquisas, quando eu resolvi abordar esse tema, junto com a minha convidada, eu fui pesquisar o que era, os sintomas e tudo. Nossa Senhora! Eu concluí, vamos ver o que você vai concluir, né? Concluí que 90% de nós sofre ou padece dessa que a gente pode chamar de síndrome de borderline. Você já ouviu? Agora, você não sabe o que é, pouca gente sabe o que é. Às vezes, chega no fim do programa hoje, você se convence e você é um borderline ou uma borderline. Então, é um negócio muito interessante que eu acho que vai ajudar muita gente a se descobrir, a se conhecer. E quem sabe, né, saber que é portador de uma coisa dessas, de uma síndrome dessa, e buscar ajuda, né? Se isso não te incomoda em nada, beleza, segue sua vida. Se te incomodar, busca ajuda. Então, antes da gente começar aqui, antes de eu trazer minha convidada, eu vou passar aqui um vídeo, né, que demonstra bem o que é um comportamento borderline, falar disso, né? Vamos lá. A gente ri aqui, mas o cara vai lá cortar um pedacinho do bolo da companheira, da namorada, sei lá o quê, e ela reage desse jeito. Já pensou? Você já reagiu alguma vez dessa maneira? Já começamos por aí. Eu estou rindo aqui porque, pô, a gente eu nunca fiz isso, mas já fiz parecido, né? O nervosinho e não sei o quê. Então a gente tem essas coisas. Agora, o que é normal nisso? O que é um negócio de momento? Ou o que é um troço que está aí e se manifesta através de gatilhos, não sei o quê. Então, mais uma vez, é bom receber você, Mônica. Tudo bem? A Mônica é psicanalista, é advogada, psicanalista, e agora está estudando psicologia. Então, isso é bacana, ela quer se conhecer e ter recursos, até o próprio direito, né? Auxiliar na própria função do direito, o conhecimento das causas, essas coisas todas, ajuda muito. E também o próximo, né? Que é um prazer servir. Ela é da turma do Viver para Servir. Então é isso aí. Mônica, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Esse vídeo é impactante, né? Você já fez isso, né? Olha, eu fiz uma coisa parecida já. É o que eu estou falando, a gente faz. Né? Eu fiz uma coisa parecida mas não com tanta frequência, né? O que você traz aí um episódio muito legal de tudo que nós vamos falar hoje, né? Do borderline. Nós vamos falar de uma palavra que quase ninguém ouve, que chama labilidade, né? O que é uma labilidade, uma incontinência afetiva? A gente vai ter que entender durante esse programa para você não sair se diagnosticando como um borderline, né? Porque senão todo mundo vai falar, eu tenho, né? E não é bem assim. O que a gente observou é uma menina, uma adolescente, uma jovem adulta, que ela está no encontro, né? E ela está tentando tirar uma foto do bolo. Olha lá. Ela está tentando tirar uma foto do bolo para postar nas redes sociais, provavelmente, ou para guardar o momento. E a outra pessoa que está com ela, um namorado, uma namorada, está provocando, está pedindo atenção. Então, o que essa pessoa que está pedindo atenção faz? Pega a faca e vai batendo, tá? Vai fazendo pequenas batidinhas. Um bolo tipo assim, sai do celular, olha para mim, vamos comer o bolo juntos, né? Só que a intenção dela é tirar a foto do bolo. Traz uma irritação nela,
uma irritação tão grande e ela age impulsivamente, né? O que é esse impulso? Tô com raiva. E aí dá um tapa no bolo da pessoa, esmaga o bolo da pessoa, né? E qual foi esse gatilho Isso. que fez com que ela tomasse essa decisão tão rápida, né? Eu acho que esse vídeo não tem 6 segundos e foi muito rápido. Ela tá lá com a foto, a pessoa tá cutucando o bolo dela com uma faca, assim, olha para mim, né? Eu tô aqui, vamos comer esse bolo junto, e ela vai lá dar um tapão no bolo da pessoa, né? E olha para a mão dela ainda que sujou, que é pior de tudo, né? Ela fala, putz, sujei minha mão. E aí não estraguei o bolo da pessoa, sujei minha mão, né? É a frustração, né? Então, o que acontece aí nesse vídeo? É uma pessoa que ela tem uma desregulação emocional tão grande que ela age impulsivamente. E depois que ela agiu, ela vai pensar, né? Então, é muito comum, e eu às vezes falo isso. É claro que isso tem uma conotação para chamar a atenção da sociedade na qual nós estamos inseridos, que nós somos uma sociedade borderline, né? Se a gente começa pela própria tradução da palavra borderline, borderline é aquele que está no limite, na linha de borda, né? Então a gente pode fazer várias analogias. O borderline é aquele que está entre a neurose e a psicose. Ele tem Olha, alguns momentos neuróticos em que ele sente culpa, ele acha que tudo é culpa dele, e em alguns momentos que ele nem pensa, que ele está em outra realidade. Então ele foca na realidade bolo, a realidade é bolo, esqueceu o mundo à volta, ok? E a pessoa está provocando ele não por conta do bolo, para olhar para ele. Tá? É uma forma de, olha para mim, né? E a reação ainda vai na realidade bolo. Né? Ela não consegue nem perceber que essa pessoa está chamando a atenção dela para que olhe para ela. Existe comportamento assim, comportamentos muito perigosos, e às vezes sai uma outra matéria sobre isso, em brigas de trânsito. Já viu? Um já. cara dá uma fechada no outro, o cara tá na realidade trânsito, na realidade congestionamento, tá uma loucura, é caminhão que passa de um lado, caminhão que sobe do outro, é moto que passa no meio, e aí o cara tá naquela realidade, o outro deu uma fechada nele, ele não tem dúvida, ele para o carro, sai do carro, vai lá dar um murro na outra pessoa. Verdade. Né? Porque ele não consegue perceber que ele é um ser humano que está dirigindo um carro numa cidade que tem um trânsito caótico, em que corre o risco de tanto ele fechar pessoas como ser fechado, tanto que a nossa atenção quando dirige é redobrada, né? Quando eu aprendi a dirigir, meu pai falava assim: você tem que aprender a dirigir por você e pelos outros, Com certeza. né? Ele não é você só, é você e pelos outros. O cara deu uma freada, você tem que frear. O cara vai ultrapassar, você tem que ver que ele vai ultrapassar, né? O que a gente percebe de vez em quando são reações menos intensas. Então, o cara te deu uma fechada, mete a mão na buzina, né? A gente tem essa situação que é uma situação menos intensa, mas a gente tem homens, e é muito característico de homem, toma uma fechada, para o carro e vai tirar satisfação, vai brigar. Ô, Mônica, peraí, esse assunto é legal aqui onde você está. No acidente primeiro, no acidente não, no incidente. O que é uma reação normal? Eu fico irritado, normal, isso aí eu não preciso ter nenhuma patologia para reagir dessa forma, né? Pô, achei sacanagem o cara me fechar, o cara não fazer sinal, então eu reajo de uma forma. Isso aí, como discernir uma reação normal, um desagrado normal, de um desagrado que eu quero que você explique também agora, que caso o assunto,
você falou em neuro... Como é que é? Nossa, agora... Neuro... Neurose e psicose. O que é Psicose. neurose, o que é neurótico e o que é psicótico? Existe muita confusão. Às vezes você não sabe Sim. como definir alguma questão disso. Dá para encaixar o que você está falando? Dá, dá Então, sim. Quando eu falo de neurose, a neurose é uma preocupação que todo mundo tem. E eu não fujo da realidade por conta da preocupação. O último programa que nós fizemos, nós estávamos falando do transtorno obsessivo compulsivo, do TOC, isso, né? foi. E aí a gente fala assim, no toque a pessoa fica tão obsessiva se ela cumpriu aquelas regras todas, fechou a porta, escovou o dente, a pia está seca, o paninho está arrumado, que ela não foge da realidade. Ela sabe que ela é uma pessoa, que ela tem uma casa e que ela tem regrinhas para cumprir na casa. Ok. Não perdeu contato com a realidade em nenhum momento. Só que dá uma exageradinha nas regrinhas, não é isso? Isso é neurose. Quer ver um bom outro exemplo de neurose? Eu tenho um problema, tenho que resolver um problema até o final do mês. O problema é desse tamanhinho aqui, né? Ah, mas eu já fiz o problema desse tamanho. Então eu vou dormir e falar assim: eu não vou conseguir resolver esse problema, eu vou perder dinheiro, meu Deus, onde eu vou arrumar dinheiro? E agora eu fui irresponsável, olha, eu não segui as regras do que eu tinha que fazer, eu não consegui me orientar, a culpa é minha. Não, na verdade, a culpa é do meu marido que deixou eu gastar esse dinheiro, eu não deveria ter feito isso em tal momento. Isso é neurose. Tá? A neurose é um estado em que você não perde o contato com a realidade, em nenhum momento você foge da realidade, mas você tem muita culpa, você tem muitos pensamentos repetitivos, você entra numa tristeza, mas em nenhum momento você está desconectado com a realidade. Né? Certo. E a psicose? A psicose toda, eu lembro que a gente fez um programa falando também sobre a esquizofrenia, Foi. né? E quando nós falamos sobre esquizofrenia, eu trouxe para você assim, em grego, esquizo é divisão, divisão da mente. É como essa mente tivesse cindido. Então, eu não tenho muitos contatos com a realidade. Na esquizofrenia, que eu estou pegando o exemplo máximo de psicose, e eu estou falando assim, eu estou falando com você, você é um senhor, você é um apresentador de um programa, você é um dos pioneiros das mídias digitais, você logo acessou o YouTube, você começou a criar links de programa, fazer um arquivo, e eu estou aqui. Só que eu perdi totalmente esse controle da realidade, quem você é, que você tem uma família, que você é avô, eu não perdi isso. Eu falo, Grego, hoje eu vou numa balada usar droga e eu acho que eu te vi lá, vamos lá comigo? Não, Grego, mas sabe o que eu queria te falar? Eu acho que está crescendo alguma coisa aqui no meu estômago. Meu, tem um bicho. Implantaram um chip em mim, né? E o que que acontece? Você tem um nível de desorganização mental em que você não está no aqui e agora. Você está em múltiplos lugares. Você teve uma cisão da sua mente. Tá? É muito comum, nos casos de esquizofrenia, as pessoas saírem andando por aí. Elas parecem mendigos, mas elas não conseguem nem se comunicar, né? Você já percebeu? Elas vão falando sozinhas, como se tivesse alguém fora delas e elas vão falando, não é?
Elas estão andando e falando, e você tem até medo de falar com essa pessoa, dessa pessoa ser agressiva com você, ou ela não conseguir compreender aquilo que você está falando, né? Por quê? Porque ela cindiu. Ela não faz ideia que ela está andando no meio de uma avenida cheia de carros. Ela não faz ideia. Né? Num outro momento de psicose, a pessoa pode acreditar piamente que ela é capaz de parar um avião e entra na área de aterrissagem, acreditando que ela é capaz de parar um avião. Existe uma cisão entre aquilo que eu testo na prática, que eu sei, olha, se eu colocar o dedo no fogo, eu vou me queimar. E aquilo que efetivamente eu pratico. A pessoa coloca a mão no fogo e fala, não vou me queimar. Só que a esquizofrenia, ela vai contar um pouco para a gente de delírios e alucinações, e que eles duram muito tempo. Eles não são Sem fazer uso de psicotrópico nenhum, né? Natural. psicofármacos, né? Ela dura, esse período que nós estamos falando, vai durar bastante tempo, né? E em algumas outras doenças, eu tenho breves lampejos de psicose, em que eu desconecto, eu tenho um processo de cisão da mente muito rápido, muito rápido. E aí eu vou ter um surtinho que essa moça fez. Ela meteu-lhe um tapa no bolo, né? E eu tenho um exemplo muito engraçado, não desses, né? Porque eu morro de nojo de sujar a mão, então eu não faria isso. Mas eu faço parte de uma família italiana que tem um gênio bastante forte, né? E eu lembro que uma vez a minha prima estava mal, não vou falar o nome dela, que senão depois você deserdada aí como prima. E ela falou: Vamos passear comigo no shopping? Vamos, né? E aí parou numa franquia de bolos, que era a última moda lá, quando eu era mais nova, e pediu uma fatia de bolo generosa, né? E eu vi ela comendo aquele bolo e eu percebi que aquele bolo para ela não tinha sabor nenhum. Putz, você estava comendo o mesmo bolo. Não, mas para ela eu percebi que era um ato automático de autodestruição, né? Não era um momento de sentar. E era bolo caro, tá? Eu vou te falar que era uma fatia assim, era R$ 50. Era uma franquia que tinha aberta, nova, hoje eu nem sei mais se franquia existe. E ela pede um senhor pedaço de bolo, e eu percebo que ela está lá num movimento automático, repetitivo, e aí eu pergunto para ela: o que foi? Você está triste que o fulano te deixou? Ela pega o garfo, faz assim no bolo. Não, não tem nada a ver com ele. Nossa. E eu Olha dou só. risada. Ela pega de um assalto, né, da onde ela estava, e dá risada também, né? Ela reconhece aquele momentinho em que ela estava desconectada com a realidade. Ela não estava no bolo, ela estava no ressentimento do término do namoro. E o Então, importante também é a reação, né? Essa reação aí, impulsiva e para quem está rápida. olhando, para quem está olhando também de uma mesa ao lado, tudo isso aqui, vai dizer, opa, o que é isso aí? Né? Exatamente, exatamente. E aí a gente vem e vai conversar sobre o Borderline. Foi feito um filme, é uma autobiografia, que eu até indico que todos assistam. Eu não lembro que plataforma de streaming tá, mas não é na Netflix, eu acho, talvez na Amazon, mas eu não tenho certeza. Vai ter que dar uma olhada se está na Prime, aonde está. Chama Garota Interrompida, Garota tá? interrompida. Isso. Tá. Ele vai trazer a história de uma personagem
Susana Carsten, que vivia nos Estados Unidos na década de 1960, ok? Eu até vou mostrar depois para vocês quem é o filme e trazer a Susana para vocês verem a história dela. Naquela época de 1960, e é por isso que eu estou trazendo esse exemplo, onde as mulheres começam a criar a primeira independência. No final de 60, a gente tem a Woodstock, a gente tem os movimentos Paz e Amor, e a gente tem uma coisa mais importante, que é a criação da pílula anticoncepcional, onde aquele valor de mulher donzela perde o sentido. Por quê? A partir do momento que as mulheres usam a pílula anticoncepcional, as relações sexuais podem ser feitas com qualquer um, sem o perigo de acabar com a moral familiar, tá? E ela vai fazer uma crítica, né, nesse filme, e talvez isso seja a coisa mais importante por isso que eu estou trazendo aqui, que ela não consegue se reconhecer como uma pessoa borderline, como uma pessoa sem limite. Ela não consegue, né? O que ela acha é que ela não se adequa à sociedade na qual ela vive. Tá? Então, olha que interessante. Ao mesmo ponto que eu vejo essa reação da minha prima da mesa ao lado, eu, como prima dela, obviamente estava entendendo tudo que estava acontecendo ali. A reação não me foi estranha, me foi hilária, né? Mas realmente, o que você fala, a pessoa da mesa ao lado, eu vou falar assim: que modos são esses de uma pessoa comprar uma fatia de bolo que é carésima, era carésima, e ter uma reação infantil dessa? E já não era mais uma menina, né? Eu acho que ela já tinha uns 25 anos na época. Ok? E quando a gente fala do borderline, e inclusive esse filme da Susana Carsten, que é a autobiografia dela, ela vai Prime parar Video. Enquanto você estava falando, eu acessei tá aqui, na Prime Video. Prime, Isso. na Prime. Ela vai contar da internação da Susana num hospital. Lá nos Estados Unidos eles têm muito hospital de rehab, né? De reabilitação, não se fala manicômio. E ela vai ser internada ali no hospital de reabilitação e vai conviver com outros tipos de transtorno de personalidade. Então, o que é importante falar aqui já de cara? Quando eu falo de borderline, eu estou falando de personalidade. Quando eu falo de personalidades, eu estou falando de características minhas que fazem com que eu seja única no universo. Então, eu vou falar que uma pessoa com transtorno de personalidade tem, em algum nível, alguma coisa que feriu essa montagem da personalidade. O que eu posso olhar? Hoje, a etimologia, como o borderline aparece, ele ainda é desconhecido, tá? Mas em alguns estudos, embora o corte, né, a quantidade de pessoas afetadas seja pequeno, o que eles vêm percebendo? Que crianças que sofreram um trauma muito grande na infância têm essa dificuldade de lidar com frustrações na fase adulta. Qualquer que tenha sido o trauma, vai resultar numa frustração? Vai. Eles têm observado que abusos psicológicos, abusos sexuais, pobreza, tudo isso influencia muito nessa regulação emocional. Então, o que nós estamos falando, quando nós falamos do borderline, é de uma desregulação emocional. Mas que desregulação emocional é essa? Eu também tenho. Você tem, mas você para o impulso. Naquele exemplo do carro que você trouxe, do incidente, o cara tomou uma fechada. Se isso acontece comigo aqui,
Na marginal, toma uma fechada de um caminhão. O que que eu vou fazer? Vou falar um belo de um palavrão e enfiar a mão na buzina. Passou 2 carros, eu já esqueci. Estou indo embora. A chance de eu parar o carro no meio da marginal, descer e brigar com o caminhoneiro, ou seguir o caminhoneiro pela marginal inteira para ir brigando com ele, é zero. Por quê? Porque eu refreei o meu impulso. Eu consegui refrear o meu impulso, né? E o que que acontece com o borderline? O borderline, ele não consegue frear esse impulso. Ele não consegue. Ele vai agir, a gente fala assim, instintivamente, mas não é instintivamente, é impulsivamente. Ele não vai ter uma regulação emocional, né? Igual ao que diz as normas sociais, né? Então, por exemplo, a norma social vai falar assim: olha, você pode beber para se divertir, é comum as pessoas beberem para se divertir, mas você não pode agredir as pessoas e nem falar bobeira. Tanto que os bêbados mais conscientes, eles sabem o momento que eles param de falar e que eles se retiram do ambiente. Existem alcoólatras que não conseguem, e aí eles vão arrumar briga, eles Isso. vão falar bobeira, eles vão agredir as pessoas. O que que fez um alcoólatra, ou alguém que estava totalmente alcoolizado, refrear seus impulsos, e outro alguém que estava também alcoolizado não refreou? Ah, a culpa é da bebida? Também é da bebida, que vai deixar você menos consciente. Mas tem alguma coisa, você concorda? Tem alguma trava em uma pessoa que bebe para e uma pessoa que bebe não para. Claro, claro. Na vida cotidiana, eu estou aqui, estou me organizando, estou estudando, estou trabalhando, alguém vem aqui e me interrompe. Eu vou parar a primeira vez, vou conversar com a pessoa, a segunda vez, provavelmente, eu já seja mais agressiva. É, E na sim, terceira vez, eu não vou levantar daqui e sair batendo na pessoa. Mas eu vou ter uma atitude pontual brava. No borderline, a primeira vez que ele é interrompido, sofreu um processo de frustração, ele vai voar em cima da pessoa. Ele não tem esse freio, não vai parar, tá? E o que que é importante a gente saber? Eu vou pedir para você subir a definição de labilidade, que essa é eu uma vou palavra entrar. pouco. Tá, e não me deixe esquecer, eu vou subir já, não me deixe esquecer depois. Que você está falando, eu estou identificando um monte de coisas minhas aí, hein? E tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo também estão. Mas aí é que tá. Mas eu trouxe uma coisa para deixar vocês um pouquinho Não, tá, mais tranquilas. Vamos eu lá. quero, é o seguinte também, você vai sentindo isso e parece que você, uns aludem assim, pô parece que você está encapetado, parece que você está isso, porque são reações que o próprio emitente da reação, que nem essa moça aí, vamos dizer, do bolo, ela pode em seguida ter falado, caramba, como é que eu fiz um negócio desse? Né? Cair em si. O borderline vai fazer isso. Então, o que eu quero ainda, porque não deixa de fazer isso na nossa conversa hoje. Sinais de borderline. Diversos sinais, né? Porque a gente, não existe uma coisa só. Eu reagi, dei uma porrada no bolo, eu sou borderline. Não, existem, pelas pesquisas que eu fiz aí, tem uma série Nós vamos ter, no DSM, nós vamos ter 9 critérios para o diagnóstico dessa doença, onde 5 precisam estar presentes durante todo o tempo, Então tá, tá? vamos lá, deixa eu subir Então, aí. vai dar, vai dar sim. A labiabilidade. Então, quando a gente fala de borderline, a gente está falando de labilidade afetiva e incontinência afetiva.
Na labilidade, ocorrem mudanças súbitas e motivadas de humor, sentimentos ou emoções. São forma de hiperestesia emocional, indicando exagero e inadequação da reatividade afetiva, né? Já na incontinência afetiva, é aquilo que eu estou falando da trava, né? E o que, que é essa trava? Por que, que eu não consigo travar aquele meu sentimento? Tá? Então, você tem um riso patológico, um choro patológico, que vai cair, vai ter uma duração durante uma crise, assim, meu Deus, por que que eu não controlei esse estímulo? Por que que eu Essa chorei? Por é o que que eu questionamento. ri? Né? Então, ele vai te dar uma dica. O que que acontece no borderline? Grego, o que que é amor para você? Eu não sei o que é amor aí. Eu sei, amor, sei lá, amor se vivencia, se todo mundo tenta definir amor, não adianta. Amor é eu vejo de uma forma, você vê de outra, e eu não Isso, tenho todos assim, nós vemos de formas diferentes, mas não vamos tenho lá. Quais são as características que me mostram que eu amo uma pessoa? atenção, zelo, carinho, sei lá, uma série de coisas que essas são padrão, né? É Amizade, comum, cumplicidade, é tem isso comum a aí, todos nós, certo? isso, Essa é a certo. nossa definição de eu amo alguém. Quando eu falo eu amo alguém, significa que eu dou uma atenção especial, que eu zelo por essa pessoa, que eu protejo, que eu tento com que essa pessoa viva confortavelmente. Isso significa que eu tenho um sentimento, um vínculo muito Perfeito. querido. E se essa pessoa um dia virar para mim e falar assim: olha, eu estou indo embora, vou morar em outro país, eu vou falar: tudo bem. E nem por isso eu vou deixar de amar essa pessoa. A oportunidade que eu olhar essa pessoa, tiver de conversar com ela, eu vou lembrar do amor que eu sinto, a preocupação que eu sinto, o carinho que eu tenho por aquela pessoa, e isso não vai me ocasionar nada de diferente. Perfeito. Quando você pergunta para um borderline o que é amor para ele, a coisa muda de figura. Opa, E o que que é amor por o borderline? É um sentimento simbiótico, onde eu e você somos um só. Se você sair de perto de mim, você não me ama. Se você for viajar, você não me ama. Se você for jogar futebol com seu amigo, você não me ama. ixi, todo mundo é borderline. Se você for no boliche, você não me ama. Se Aqui, você saiu para tomar um café no meio do seu expediente de trabalho e não me convidou, você não me ama. Você percebe que a gente está tirando do geralzão, que são as características de proteção que eu tenho com uma pessoa a qual eu amo, e vindo para um campo muito pequeno do amor, exagerando. é muito Por comum exemplo, isso. muito comum. O meu marido trabalha e fala com diversas pessoas ao telefone, e essas pessoas são homens, são mulheres, são, enfim, qualquer tipo de pessoa, ele precisa conversar por telefone. Na hora que ele começa a conversar com uma mulher, eu falo assim: nossa, ele está conversando com ela, ele está dando mais atenção para ela do que para mim. Então, ele está me traindo, ele ama essa pessoa e não me ama. É isso aí. Mas ele está falando com essa pessoa, de repente, sobre exame de próstata. Mas eu não consigo ver o que ele está falando. Sabe o que eu consigo ver? Que ele está dando mais atenção para uma mulher do que para mim. A iminência de ser abandonado, real ou imaginariamente, me incomoda. Isso é, Quando sin- eu. isso é sintoma borderline? Ó, é importante isso aí que você Isso está é, falando.
Isso é um dos principais sintomas borderline. Putz. É um dos principais sintomas. Não é só a paranoia existente. Pensa assim, não tem a ver com essa paranoia, tem a ver com um processo simbiótico. O mesmo processo simbiótico que se dá entre a mãe e o bebê até os 3 meses de idade. Se você pegar um bebê no de 10 dias de vida e largar ele no berço, ele vai morrer, porque ele não vira o pescoço, ele não sustenta a cabeça, ele não vira o corpo, ele não faz nada. Ele vai morrer, certo? O borderline parece que ele está aí. Olha que interessante. Nesses primeiros 10 dias, onde qualquer. A mãe foi no banheiro fazer xixi, tá? É simples assim. A mãe saiu, foi no banheiro fazer xixi. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu fui abandonado. É um tempo que o bebê tem, que o teu bebê não sabe mensurar, em que ele sente um abandono incrível, como se ele tivesse sendo aniquilado, como se ele tivesse num perigo de morte iminente. E é curto, não é nada prolongado. Por exemplo, pedimos uma pizza, ok? Tocou o interfone, o rapaz da portaria fala assim: a pizzaria chegou. Aí o meu parceiro, minha parceira, desce para buscar a pizza. Eu olho da janela e vejo que é uma entregadora, não um entregador. E vejo o meu parceiro conversando, pequenas palavras, olha, aqui está uma gorjeta, obrigado, veio certinho, a pizza virou, alguma coisa ele deve estar falando nesse sentido. Nesse momento, eu vou achar que ele está me traindo, que ele está perguntando o endereço e o telefone da entregadora, que ele já não me ama mais, que eu estou abandonada. Repare, foi um passeio de elevador que gerou o gatilho. Mas tudo é reflexo de infância? Tudo é reflexo de infância? Hoje existem algumas pesquisas que sim, como eu falei, que falam que os traumas ocorridos na primeira infância, traumas graves, geram esse tipo de comportamento. Essa dificuldade em criar uma personalidade saudável, tá? Saudável, que entendi por saudável. O comum social, tá? Comumente aceita. Por exemplo, eu, Mônica, não tenho esse transtorno de personalidade. Então, o que vai acontecer? Eu pedi uma pizza e, obviamente, eu já vou pedir a pizza de pijama, que é logo para não descer para buscar pizza. Vai tocar o interfone, eu vou dar golpe. Eu vou falar assim: amor, desce lá que eu tô de pijama. Por quê? Porque ele vai descer com o cartão de crédito dele, vai ter que sair, vai ter que subir com a pizza, nós vamos sentar e vamos comer. Ou vou falar assim: amor, desce lá enquanto eu ponho a mesa. Você acha que no tempo que ele desceu para pegar a pizza, eu vou colocar a cabeça na janela para ver se ele está falando com homem, com mulher, quem é o entregador da pizza? Não vou fazer isso. Por quê? Porque eu não tenho um medo de abandono iminente. Não tem. Nem real, nem imaginário. O que eu posso pensar mais tarde? Vamos supor que de fato aconteceu isso. Ele desceu, foi pegar a pizza, se engraçou com a entregadora de pizza, né? E aí eu percebo algum movimento na hora que ele sobe, né? Como eu, Mônica, vou reagir? Eu falo assim, ó, para separar hoje eu vou gastar tanto, mas eu acho que eu vou fazer uma dieta, vou emagrecer e agora eu vou fazer o que eu quero. Já que ele está fazendo o que ele quer, eu vou fazer o que eu quero. Tu percebe a diferença entre um comportamento e outro? Um tem autonomia e o outro não tem autonomia e fica preso no abandono, tá? E aí, eu quero trazer vocês, eu falei do abandono, falei da falta de barreira emocional. E outra coisa que eu quero trazer, até para classificar bem o borderline,
O Badeline, ele não tem uma tristeza, Grego. Ele tem uma aniquilação. Quando ele fica triste, quando nós ficamos tristes, a gente se retira, não quer falar com ninguém, geralmente vai para um lugar isolado, um lugar meditativo, e essa tristeza tem um período que vai durar, às vezes, uma semana, mas que isso aí a gente já tem que ficar de olho, né? É uma tristeza, mas isso não te impede de viver, certo? Mas você está triste, às vezes um pouco mais calado, um pouco menos ativo, mas isso não te impediu de viver. O Badeline, ele provavelmente vai se trancafiar num quarto, vai ter uma sensação de aniquilação, de estar perdendo partes do corpo e vai procurar o limite. Tem identidade com a depressão? Tem alguma coisa a ver, borderline, com início de processo Tem, depressivo? tem, mas na verdade o borderline ele vai falar muito mais de desregulação emocional, que é Tá. não ter um dicionário comum entre a sociedade que ele vive e ele, né? Então, quando ele fica triste, o que que ele é capaz de fazer para chamar a atenção dessa aniquilação? Ele se corta, que é o famoso cutting, que hoje nós estamos assistindo isso muito em jovens. Agora, tem que tomar cuidado para não estigmatizar, mas excesso de tatuagens em lugares perigosos, tá? E um perigo, por falta dessa regulação emocional, é que na tentativa de tirar essa tristeza, essa dor muito intensa de dentro dele, ele acabe se suicidando, Nossa. tá? Isso é o que a gente tem visto hoje com a maioria dos nossos jovens. Então, mais uma associação, borderline com suicídio. Alto índice de suicídio. Num primeiro momento, não é que ele está querendo se matar, ele está querendo tirar aquele vazio ou aquele Entendo. processo de aniquilação que há dentro dele, tá? Não é assim, o Baudelaire quer se matar? Não, o Baudelaire não quer se matar. O que que ele quer? Tirar aquela dor emocional muito intensa. É muita emoção. Ele se bagunça com a emoção dele. Não consegue entender, olha, agora é hora de eu prestar atenção, eu não preciso amar o professor, eu não preciso odiar o professor, eu não preciso nada. Eu preciso prestar atenção na hora de aprender essa matéria. O que que o Vadelano está fazendo? Já pensou se eu namorasse com esse professor? Como seria se eu namorasse com ele e convidasse ele para sair? Esse é o Baudelaire. Ou daí esse professor chama a atenção dele, ele fala que ódio, esse professor não me persegue. Eu sou todo motivo de briga desse professor sou eu. Não, só chama a atenção, fulano, presta atenção na aula. Sai da sua balada comigo, onde você se meteu, e vem aqui prestar atenção na aula. Né? Mônica, Então você eu quero trouxe subir. É isso que eu quero subir agora, que nós vamos falar dos critérios do CID e do DSM, tá? Posso subir aqui o primeiro? Pode sim. Esse Tá. foi um trabalho apresentado por mim, pelas minhas colegas na faculdade, Sim. e a gente vai falar do Garota Interrompida, que é esse filme que eu trouxe para vocês. E essa é a Susana Kaisen, tá? É uma jovem de 18 anos que vai falar sobre a sua autobiografia. Nós vamos ter várias cenas, mas nós não temos tempo para discutir esse filme hoje. Tá. Mas eu quero trazer para vocês os sintomas do Isso. borderline Isso é no importante. DSM-5. Isso. Então, um deles eu falei para vocês. Ele tem um medo intenso de um abandono real ou imaginário. Lembra do exemplo da pizza? Sim. Ele tem relações instáveis. Ao mesmo tempo que ele ama demais uma pessoa, a primeira tentativa de limite que essa pessoa impõe, ele já odeia essa pessoa. Odeia. Ele consegue mudar, diferente do bipolar,
o borderline, ele vai mudar em 9 segundos. O bipolar, que é bem diferente, ele vai ter uma fase de mania e depois uma fase de depressão. Uma fase de mania, depois uma fase de depressão. O borderline é instantâneo. Você viu o tapa no bolo da menina? Sim. Não durou 6 segundos aquilo. 6 segundos. Né? Oscilação de humor. Uma hora tá bem, tá sorridente, tá falando que tá tudo bem, tá tudo ótimo, de repente tá tudo mal. Começam queixas e queixas e queixas. E às vezes é inacreditável, porque você vê a pessoa conectada no mundo, você tá olhando a pessoa tá feliz, tá conversando, tá disposta, tá com vontade de estar ali. E aí, de repente, ela vem para você, você viu ela bem. Fala assim, nossa, como é horrível fazer isso que eu estou fazendo. Que coisa chata, eu não suporto ficar aqui. Poxa, fulano, mas você está bem, se mostrou feliz, estava engajado, estava fazendo suas coisas com comprometimento. É, mas é uma desgraça. É uma lente cinza da coisa. Ou senão, eu odeio a minha mãe, eu odeio o meu pai, mas tudo que essa pessoa quer é um abraço do pai e da mãe, Uhum. tá? Então, a gente tem, antes do DSM, do CID, a gente tem que olhar. Fala o que é DSM e CID? Fala aí. Sim, o DSM é um Manual Estatístico de Doença Mental que Tá, vem dos Estados Unidos. O tá, CID é um Código Internacional de Doença que vem da França e da Inglaterra. perfeito. O que Então, que os dois tentam fazer? Antigamente não existia uma descrição das doenças com características. E aí, por exemplo, no manicômio da França, eles entendiam a esquizofrenia como uma coisa. No dos Estados Unidos, a esquizofrenia era como outra. Aí o que que eles falaram? Não, vamos padronizar isso aqui. Esquizofrenia, a gente chama se tiver essas características. tá, Transtorno de personalidade borderline, se eu tiver essas outras características, né? E aí isso é um padrãozão. Precisa ter todas as características que o manual ou o CID falam? Não. Precisa ter uma parte em que eu vou identificar que em 1 mês, 2 meses, 3 meses, a pessoa age daquela forma compulsivamente, repetidamente, tá? Aqui, antes do DSM e do CID, a gente estava inserido numa cultura em que o homem prevalecia, a mulher ela estava submissa ao homem, né? Existia uma ética imposta pela moral e pelo limite, até o momento que é desse filme da Garota Interrompida, que a gente vai ter o sexo, drogas em rock and roll, em que isso é aberto e a mulher é emancipada. Eu brinco muito, e isso é uma brincadeira, e os psiquiatras que não me ouçam, é o seguinte, que antes da mulher ter a sua emancipação, quando ela queria se separar do marido, ela traía o marido, ela era enviada para o manicômio. O marido assinava a internação e mandava essa mulher para o manicômio, né? E hoje, depois dos psicofármacos, essa mulher é medicada para aguentar o casamento e ser funcional dentro de casa, né? Então, eu brinco que antes não tinha medicação, tinha que internar, e agora não, deixa a mulher funcionar dentro de casa. Mas voltando aqui, por que que existe o CID-DSM, então? É justamente para que um lugar não ache que borderline é uma coisa, outro lugar ache que é outra, que bipolaridade é uma coisa, outro lugar ache que é outra, para existir uma uniformização, tá? O DSM diz que de 9 critérios, 5 precisam estar presentes habitualmente. Então, eu reforcei muito com vocês que é o abandono real ou imaginário, seria o primeiro critério. O segundo critério, o borderline, ele não consegue ter amizades por muito tempo. Então, olha, por exemplo, eu tenho amigas que eu trago desde o
do jardim, né, e do clube, da escola, há mais de 40 anos, não quero falar a idade correta para não me entregar aqui, mas eu possuo esses relacionamentos. Como que esses relacionamentos, eles são tidos por mim, Mônica, e provavelmente por você, Estáquio, que eu sei que você também traz esses amigos, né? Você sabe que o seu amigo tem defeitos, você sabe que seu amigo tem muitas qualidades, e você sabe que o seu amigo está na vida para tentar melhorar igual a você. Você não idolatra seu amigo, você não idealiza. Tem amigo que você poria a mão no fogo? Tenho. Mas tem amigo que não vale nada que você não poria a mão no fogo? Tenho também. E Claro. por que que ele deixaria de ser meu amigo? Ah, porque ele não consegue levar um tipo de vida X, Y, Z. Não, ele é inadequado para isso, mas ele tem todas essas outras qualidades. Né? Se você perguntar para mim, Mônica, Mônica, quais são os defeitos dos seus amigos? Eu te falo os defeitos dos meus amigos, mas em compensação eu te trago mais de 10 qualidades sobre cada amigo meu, É porque eu isso. consigo ver o lado bom e o lado ruim do meu Com amigo. certeza. O Badeline não consegue. Ele idealiza a pessoa, ele quer ser igual àquela pessoa. Então, se ele começar a namorar um metalheiro, em 10 dias ele vai ser metalheiro, vai entender tudo de metal, vai entender tudo de rock pesado, vai não sei o quê. Aí ele vê que aquela pessoa que é metalheira, que deveria supostamente usar camiseta preta e calça preta, tá com calça branca. Como um metalheiro usa calça branca? Essa pessoa não sabe o que ela é. O que que essa pessoa está usando calça branca? Você percebe que a idealização passa por uma desvalorização e sem nada importante estar envolvido? Na sociedade atual, Grego, está acontecendo uma coisa muito séria e que é importante observar muito. Toda criança idealiza os pais, e isso faz parte. Até os 7 anos de idade, o pai e a mãe, para uma criança, são super-heróis. Quando a criança vê o pai não brigando com alguém na rua, não tomando uma atitude mais grave, essa criança deixa de acreditar que o pai é um herói, Verdade. ok? A mesma coisa acontece aqui, repetidamente. Parece que eles arrumam um relacionamento para a pessoa trair. Parece. Não é trair de amizade, mas é de cometer pequenos deslizes para que eles possam desvalorizar. Eles precisam ficar nesse jogo de ambivalência, que é muito comum em criança, né? Ah, eu gosto mais da mamãe, porque a mamãe dá tudo o que eu quero. Ah, a mamãe me negou bala antes do almoço, aí então eu gosto mais do papai. Né? E tem muito tio, muita tia que fala assim: quem você gosta mais, papai ou mamãe? Gente, não faz isso, né? Por que que você coloca a criança nessa ambivalência? Né? A tua mãe tem tantas qualidades positivas, tantos defeitos, teu pai também. Né? Para de achar que todo mundo é herói, porque aí você vai envelhecendo achando isso das pessoas. As pessoas não são assim, as pessoas têm mais coisas entre o céu e a terra que você pode imaginar, né? Aí, um terceiro critério é uma autoimagem estável. Eu não sei quem eu sou, eu não sei que família eu pertenço, eu não acho que eu pertenço a essa família, eu sou totalmente diferente dessa família, essa família me envergonha. Aí eu vou fazer um curso de iniciação filosófica, um curso iniciático. Aí eu quero ser igual o líder É verdade. da instituição. E É isso aí. aí eu perco o crivo do que aquele líder está fazendo e só fico imitando o que ele faz. Por quê? Esse tudo. Bem assim. Porque eu não tenho uma autoimagem estável. Eu não sei quem eu sou, tá? Esse é um outro critério do borderline. Sentimento de não saber quem é
provoca uma coisa que a gente chama de vacuidade, é um vazio existencial. E aí, quando Nossa, eu isso tenho esse vazio existencial, eu vou fazer 52 faculdades, 308 pós-graduações, curso de desentortar banana, curso de. exatamente, bem assim mesmo. Eu Faz de não sei tudo. quem eu sou, vai fazer tudo. A impulsividade, eu acho que a impulsividade foi mostrada bem na questão do bolo, Tá? mas o borderline tem um problema sério com gastos. Outro dia eu vi um meme na internet que eu achei interessante. Era uma pessoa pobre em que ela está ridicularizando a cultura woke e ela fala assim: eu me identifico como trans rica. Então ela gasta horrores no cartão de crédito, porque ela é uma pessoa rica, presa na alma de um pobre, diz ela. Então ela se identifica como trans rica. Outra coisa, no filme Garota Interrompida, vocês vão ver isso. Mas o borderline, ele é hipersexualizado. Nem todos, tá? Mas a maioria é. Então, eles são aquelas pessoas que vão sair e falar assim, beijei 10 na balada. Fiquei com uma de manhã, à tarde, à noite. É. Ok? E outra coisa importante também é assim, o borderline não deve ter acesso a drogas. Por quê? Lembra que ele está entre o limite entre a psicose e a neurose? Se ele começar a ficar muito fora da realidade, a chance dele ter surto psicótico é enorme, ok? Compulsão alimentar ou excesso de cigarro, excesso de bebida, fica de olho que tem uma descompensação emocional aí, tá? Beber socialmente é culturalmente aceito e saudável. A hora que eu não sei o limite de parar de beber, eu não tenho que beber, Perfeito. né? Eu altero a consciência. Então, você vai ter comportamentos, agora a gente vai falar dos comportamentos do borderline. A gente tem a questão da automutilação, a questão de gestos. Um borderline, ele costuma tirar foto, aliás, eu vi umas fotos sobre os adolescentes borderlines, e a menina usa o secador como uma arma engatilhada para o ouvido. Ela tira uma foto assim, Olha, tá? Eles são potenciais suicidas, porque eles querem se matar? Não, porque eles não têm limite. Então, no filme, dando um spoilerzinho aí, a tentativa de suicídio da Susana Kaisen, lá em 1969, ela fez o seguinte: ela tomou uma cartela de aspirina com 1 litro de vodka. Ela só queria parar a dor de cabeça. Se eu quero parar uma dor de cabeça, eu vou tomar 1 ou 2 aspirinas. Hoje eu vou tomar um Tilenol, não é? Por que que ela toma uma cartela? Ela excede. Nós vamos ter o critério 6, que são mudanças de humor intensas e rápidas, como a gente viu lá na questão do bolo. Na questão de manhã, eu estou falando com a minha mãe na mesa, a hora que a minha mãe não me deixa ir na balada, eu falo que ela não presta, que ela me usa, que ela me abusa, que ela é muito rígida. Esse vazio constante eu já comentei com vocês. Um ataque de raiva muito intenso, nós já conversamos no começo do programa, tanto do acidente de trânsito, como na história do namorado, da menina do bolo, que queria selfie do bolo lá, queria foto do bolo, e ela destrói o bolo do outro. E a gente vai ter a paranoia. O que que é essa paranoia? É aquilo que eu comentei com vocês. Eu peço para o meu marido buscar a pizza lá embaixo e tenho a certeza que sim. ele está me traindo com a entregadora. E aí nós vamos ter o CID-11, que está no F60.3, que vai falar as mesmas coisas. Como eu caracterizo um borderline? Ele age de modo imprevisível, sem consideração pelas consequências. Ele tem um humor imprevisível, caprichoso, ele tem tendência a excesso de cólera e uma incapacidade de controlar os comportamentos impossíveis,
impulsivos e têm uma tendência a adotar um comportamento briguento e entrar em conflito com os outros, Olha, particularmente quando os atos impulsivos são contrariados ou censurados. O borderline tem uma desregulação emocional. Quando? Sempre. Qual é a primeira linha de tratamento para um borderline? Terapia dialética comportamental. A gente vai pensar em medicação e psicofármaco para tratar angústia, tristeza excessiva ou ansiedade excessiva. Existe medicamento pro borderline? Não. O que existe é uma terapia criada por uma borderline chamada terapia dialética comportamental. E eu quero finalizar o programa sem você me perguntar a frase, mas eu vou falar isso. Quem é o borderline? É uma pessoa que só quer amor, só que ela não sabe procurar. não sabe o Sabe quê? procurar o amor. Ela não consegue, porque ela não entende o amor da forma como ele pode ser fornecido. São exemplos de personalidade borderline. Madonna, Marilyn Monroe, Lady Gaga e Amy Winehouse. Essas pessoas só queriam um amor. Elas falam sobre o amor o tempo todo. Elas falam sobre o respeito o tempo todo. Por que que elas brilham? Porque elas conseguem fazer uma terapia comportamental, entender quais são as crenças que estão adoecidas e conseguir segurar esses impulsos. E aí elas se adequam a uma sociedade como a nossa. Ok? Muito legal. O Ó, sofrimento do borderline é intenso. Se você ó, tiver esse caso na família, procure um terapeuta urgentemente. olha, legal, me identifiquei com muitas dessas coisas aí. É legal. Pelo menos assim você vê o que você acha que é normal, às vezes não é normal, o que você acha que não é normal é normal. Então, finalizando, como a Mônica falou há pouco, procure, se analise, faça um exame consciencial, comportamental, e se precisar, e se você achar que deva, vá buscar uma ajuda. Ajuda para o que é? Para o bem-estar, para melhorar, para a gente viver legal, né? Para a gente se sentir bem, não ter esses estouros que muitas vezes a maioria de nós estranha. Eu próprio, eu tenho atitudes de vez em quando que eu falo, ô, Grego, quem é esse cara aí? Não é você. Por que você comportou assim? Então, mas eu tenho esse questionamento. Por que eu fiz aquilo? Deve ter uma motivação, sei lá. Mas, quando isso se torna frequente, eu não sei se a Mônica vai corroborar, aí você vai buscar ajuda, porque normal não é. Não, não é. Não é normal. Quando, na verdade, a gente vai até falar de outro tipo de transtorno, quando tem agressividade frequente, mas o borderline, ele se magoa, é insuportável viver com esse excesso de emoções, Grego, porque o que não deixa ele ter o freio é o excesso, tudo dele é excessivo, ele é exagerado, ele sente muito, ele é muito amoroso, ele quer amor, mas ele não consegue procurar amor, ele está perdido naquelas emoções dele. Vai, Legal, legal. vai a família sofre muito, Grego, muito. Então, se você tiver, como a Mônica disse, se você tiver ou você sentir, ou você tiver alguém na sua família, converse, faça assistir esse vídeo aqui, a recomendação na Prime aí do filme que a Do Mônica Garota falou. Interrompida. Então, é isso aí. Legal. Me Bem, muita gente. agradeço. Eu Obrigada agradeço. pela oportunidade. Obrigado, muito legal a gente tratar disso, porque tenho certeza que todo mundo, a exemplo de mim aqui, se identificou com alguma parte disso. E agora cabe a cada um de nós pesar onde a gente pode se enquadrar. Se achar que está excessivo, busque ajuda. Mônica, obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Até mais, tchau. Ah, legal, legal. Borderline. Tem muita gente que fala assim de engraçado. Ah, eu sou borderline. Nem sabe o que é borderline, né? Mas fala. Mas tem, quanta coisa a gente precisa dar atenção, né? A gente fala, a gente brinca, mas a gente tem que dar atenção porque a gente fica culpando a vida. Ah, porque é assim, assado, e na verdade somos nós que não observamos que a gente precisa de ajuda. É isso aí. Fraterno abraço e até semana que vem. Tchau.